Olá, queridos, Deus abençoe imensamente sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para estarmos falando aí das bênçãos do Senhor, né, das maravilhas desse Deus maravilhoso por intermédio das suas escrituras sagradas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe minha vida, que juntos possamos aí mergulhar na profundidade do conhecimento das sagradas escrituras e que estejamos assim prosseguindo em conhecer ao Senhor, tá? Que toda a terra, como as águas cobrem o mar, que toda a terra se encha, possa se encher do conhecimento da glória do Senhor. E nós estamos aqui nesse momento prontos para nos aplicarmos a esse conhecimento, conhecendo as Escrituras, conhecendo ao Senhor das Escrituras, ao Pai das Escrituras. Muito bem, vamos retomar aqui, página 30, não é? Diz-nos aqui a respeito dos livros do Antigo Testamento, irmãos, e vai nos dar uma orientação sobre o uso tá aqui, a Bíblia de Estudo NVI, toda essa parte que ele traz aqui, referência à introdução e esboço da Bíblia de Estudo NVI, estrutura, divisões principais, gráfico do livro, resumo do conteúdo, tema, propósito, mensagem a ser aplicada, capítulo-chave, passagem-chave, principais ensinamentos, textos bíblicos, correlatos, características distintivas em cada livro, não é, que nós vamos estudar de forma separada, ele vai fazer menção, não é, desses recursos aqui. E você, se você tiver numa Bíblia, mas onde que eu vou encontrar isso aqui? Você precisa ter acesso, né, realizar aí, ter uma Bíblia de Estudo NVI, tá bom? Já nós já vamos ver já que nós vamos estar nos debruçando sobre um olhar mais aguçado sobre o livro de Gênesis, e ele vai recomendar a introdução ao livro de Gênesis, muito boa, assim, material de primeira, tá? Vamos lá. Então, falamos aqui a respeito, falando aqui sobre os 5 livros da lei, o Pentateuco, a sua importância, também chamado de Torá, livros da lei, né, um material assim que até hoje lá em Israel grande é a sua reverência a esses livros, são tidos como sagrado, e nós temos aí uma grande importância, foi a constituição teológica de Israel, e também contém verdades, princípios que estão por um alicerce para o cristianismo, ok? Considerando também que na época lá do Senhor Jesus, os saduceus consideravam e se baseavam, tinham toda a sua doutrina, pautavam os seus ensinamentos somente na Torá, nos 5 primeiros livros de Moisés, ok? Então, nos dá aí o conhecimento de quem Deus de quem nós somos, não é? A nossa origem, assuntos, pecado, né? O homem, salvação, redenção, ok? Então, um material de grande importância, né? Nós temos a divisão aí, como nós já falamos, né? São dentro a primeira divisão, tanto na nossa divisão quanto da Bíblia judaica, não os livros da lei, tá? E sem eles seria assim muito difícil a compreensão da Bíblia, ok? Então, nós já falamos aqui, passando aqui, também olhando aqui sobre a questão, né, de como esse livro, essa expressão lei, né, pode ser vista no Novo Testamento, se referindo aos 5 livros de Moisés, se referindo também basicamente ali às partes ali de Êxodo 19, Êxodo 20,
né, levítico, ou também há um princípio ou uma regra, tá bom? Então, vindo aqui para a página 31, o Antigo Testamento, o Pentateuco, ele vai nos trazer aí a ideia com solidez, né? Com bastante consistência a respeito de assuntos teológicos de grande importância, né? Pecado, salvação, redenção e santificação. Nós vamos ter ali nessa história o pecado, né? Nós temos a origem, a criação, a saída do homem ali do jardim, né? A expulsão do homem, e aqui nós vamos desenvolver esses temas, né? O pecado, as suas consequências, depois ali a provisão de um cordeiro, e Levítico falando sobre os processos, né? Ali com o tema da santificação, tá? O que Deus ele requer para que haja um relacionamento, né? Quais são os seus quais são as suas condições, tá? Já falamos depois, já estudamos um pouco sobre as alianças, as características das alianças, vimos na aula passada, e aqui também nós temos aí, né, esse desenrolar. Então vamos lá. Então a importância, nós temos hoje, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, ele vai bater muito em cima disso, né? A origem da vida, nossa origem. A gente muitas vezes nós ficamos assim, parece que já cai assim, já com uma certa ressonância, né? Deus criou o homem, e aqui dentro do templo, nos estudos bíblicos, isso aqui fica muito coisa. Agora, nós temos que entender que aí fora nós vamos ter nas universidades, nas escolas, um grande, um grande tumulto em cima disso, né? Nós vamos ter filósofos gregos já há muito tempo falando sobre a origem do mundo, cientistas. Então é necessário nós termos esse conhecimento bem robusto, bem fortalecido, né? Forte em nós, que Deus nos criou, nós somos parte da criação de Deus, o homem como coroa da criação, não somente nós, mas tudo aí que nós vemos, o sol, a lua, as estrelas, como criação, obra da criação. Então, isso é muito importante, muito atual, né? Nós temos que estar com isso bem fortalecido, né? E isso envolve, como eu já falei, Aristóteles falou sobre isso, Platão falou sobre isso, né? Aí Darwin veio, falou sobre isso, e muita gente aí fala, mas só a palavra de Deus, somente as escrituras sagradas nos darão a verdade, são a verdade. Amém? Quanto a essa questão. Então a gente tem que estar bem ajustado, não dá para a gente mergulhar quanto a essa questão da criação, mas é algo muito importante, tá? Quando a gente vai falar de criação, qual a nossa origem, quem nós somos, o propósito da nossa existência, isso aqui, ó, tá aqui, sabe? O Pentateuco, ele já começa nos norteando, nos dando essa noção, tá? Por que Deus nos criou, o sentido, o propósito de vida, tá aqui. Aí aqui, na página 31, cada um dos livros será, ele diz aqui, brevemente inspecionado, né? Nós vamos falar, não, de forma, como ele mesmo diz, nós vamos ter aí um olhar, né, rápido para com cada livro, e também os seus pontos, os seus de destaque, tá bom? Então vamos lá, falando sobre a importância do Pentateuco, né, o que representa o propósito ali de Deus ali para com a humanidade, e também tem mais uma coisa, né, como o Pentateuco vai nos mostrar, nos dar a ideia de como Deus ele
se provém, vai prover, né, uma nação pela qual ele pudesse ali trazer o Salvador, seu Filho, né, o Messias, o Cristo, o Salvador ao mundo para resolver o problema da humanidade, né? Houve todo um processo, né? Aí você vai ver dos Gênesis, Deus ele escolheu um homem, chamou Abraão, para dali de Abraão escolheu uma família, não é? E dali daquela família, nós vemos ali no final, já vamos ver isso, né? Chega ali no finalzinho do Gênesis, indo para o Egito, e dali surgindo uma nação, para que dessa nação viesse todo o cuidado de Deus, não é? O momento ali, todo o resguardo de Deus, a estrutura de Deus, para que o seu Filho viesse ao mundo e desempenhasse e realizasse a sua missão. Então, tudo bem organizado, tudo sistemático, ali, todo um processo, né? A preparação de Deus à vinda do seu Filho. Quem vai vir um Filho de Deus, ele vai morrer, vai sofrer pelos pecados, mas como? De que forma? Vai aparecer aí, né? Quem vai ser ele? Então, ele veio, apresentou uma descendência ligada a uma nação, não é? Maravilha, a gente vai ver isso mais na frente, vamos falar melhor sobre isso. Ok, então aqui, ele apresenta aqui no meio da página 31, você está aí com a sua apostila, com o seu módulo, está aqui o panorama do Antigo Testamento, está aqui o código da nação judaica, e nós temos aí as datas, você está aí, o livro de Gênesis, 4.000 anos antes de Cristo, Êxodo, 1450 anos antes de Cristo, Deuteronômio, 1460, então vamos lá, aqui falando do Gênesis, nós já falamos aqui, o início de tudo, a escolha divina para com uma nação, né? Depois nós temos aí no Pentateuco, nós teremos o livro do Êxodo, né? Cujo significado remete justamente nos fala exatamente da ideia do povo. O texto vai nos falar, né? O livro que vai nos falar a respeito do Êxodo, a saída, né? Do povo de Deus do Egito em direção à terra prometida, para onde o Senhor estaria ali concedendo aquela terra para o seu povo, o povo de Israel. Então, falando sobre redenção, sobre libertação por intermédio de milagres, de obras milagrosas, ok? Então, essa é uma das ideias que nós podemos ter aí de forma básica, né, de forma resumida, como ele mesmo diz aqui, nós vamos ter uma breve observação, análise aqui sobre cada livro, tá bom? Mas vamos nos aprofundar mais, daqui a pouco você vai ver, tá? É uma bênção muito grande, irmãos, é uma felicidade muito grande, valorize muito, valorize esse curso, porque é uma bênção, a estrutura, toda a sua apresentação, material muito bem encaixado, produzido, a gente pode perceber a intenção, o curso, né, do curso que ele vai nos apresentar, maravilhoso, tá? Nos deixa realmente assim, fascinado com toda a organização do autor, né? Uma coisa assim, material de primeira, uma bênção divina. Então vamos lá, depois nós temos o Levítico, que vai falar sobre essa questão, né, de pecado, e falando também sobre a necessidade da santificação, da purificação, o exercício do sacerdócio, vai estar muito ligado ali vai estar muito ligado os sacerdotes, né, a administração ali, em favor, né, de um povo, desenvolvendo um ministério pelo povo, tá, ok? Diante de Deus. Depois nós vamos ter uma análise aí do livro de Números, né, que vai nos mostrar
ali os fracassos de Israel, a desobediência de Israel, e como Deus aí em meio a esse processo ali lidando com esse lado de indisciplinado, né, desobediente de Israel, e como Deus vem ali a disciplinar Israel, como Deus vem a nortear Israel, tá? Então nós vamos falar isso sobre números, em números vamos ter essa tônica, e depois o Deuteronômio, um livro de instrução, a promessa, as promessas sendo feitas ali, e Deus ali ensinando preparando uma nova geração, né, para estar tomando posse da terra prometida, ok? E vivendo a promessa de Deus, tá? Vivendo a promessa de Deus, uma nova geração, tá? Vamos seguir, vamos seguir. E no caso de Israel, em Deuteronômio, a geração que se lançou ao cumprimento de Deus, né? Viveu o cumprimento da promessa de Deus. A gente canta aí, não morrerei, se que eu vejo a promessa se cumprir, é bom obedecer. É bom obedecer. Trate de obedecer bastante, porque debaixo da obediência não há promessa que Deus não vai cumprir na sua vida. Mas algumas promessas de Deus, como nós já vimos, são condicionadas à obediência. Vá ali, Deuteronômio capítulo 28, né? O Marquinhos Gomes, ele tem essa letra aí, e nós já tive contato com ele, amigo do pastor Semar, mas a questão é que às vezes as músicas, às vezes as mensagens, o autor é um homem de Deus, um compositor de Deus, não há nem o que falar, né? Mas muitas vezes ele não consegue abordar todo, numa mensagem musical, todo um contexto, tá bom? Então é importante, por isso que é importante a gente estar bem contextualizado. Então, nesse caso aqui, a geração, a instrução, Deus reforçando a um povo que estaria entrando na terra, possuindo a terra e vivendo o cumprimento de uma promessa de Deus, que a outra geração não viverá, né? Morreu no deserto. Então, meu irmão, é bom ter uma ressalva aí, né? Abrir um parênteses aí, dentro, a obediência gera bênção, tá? Então, na página 32, nós temos aqui Gênesis, a criação e a aliança de Deus. Então, como eu falei a respeito da Bíblia NVI, mais uma vez aqui, ele vai ver aqui vai ter o tópico número 1, né? Introdução e esboço. O que é isso? Ver a Bíblia de Estudo NVI. Então você vai pegar a Bíblia de Estudo NVI, você vai procurar aqui antes do início do livro de Gênesis, tá aqui, irmãos, ó, bonitinho, tá? Tem aqui Antigo Testamento, aí vem introdução. Não sei se está vendo aí, para os irmãos verem, tá dando? Não sei como é que está, como é que está, se está bem nítido para os irmãos, tá bem? Aqui, ó, Gênesis, introdução. E ele recomenda um material, irmãos, de primeira. Não deixe de ler, né? Ele recomenda introdução, aí você vem aqui, aí tem a primeira página, página 2, página 3, ainda como eu estou falando aqui, não está aparecendo, né? Página 3, tá? Página 4, desde a introdução. Aqui na página 4, creio que também na sua Bíblia, descendo aqui, ó, aí vem o esboço, tá? Aí aqui vem o esboço. Também ele falando aqui, o que é o esboço? A organização por temas, tá? Lembra aí que nós vimos ali a respeito dos métodos, tudo. Então, aqui, o método tópico, né? Desenvolvimento dos assuntos, das frases, expressando ideias. Então é isso aqui, tá bom? Irmãos, que material! Um material, olha, eu não posso falar, né? Eu não posso, mas assim, vai falar a respeito da Mesopotâmia, da similaridade, da equivalência, né, de outros materiais, da importância da arqueologia para a Bíblia, as descobertas
das arqueologias, de outras fontes, lá fontes babilônicas, né, outros documentos antigos, datados de milênios antes de Cristo, né, que vão falar, que também vão fazer citação da maneira deles, né, mas vai haver paralelos, né, epopeias, falando sobre o dilúvio, falando sobre a criação. Então, muito bom. Olha, é um material de primeira, de prima, tá? Então traz todo esse contexto ali dentro ali daquela região dos povos mais primitivos da terra. Então vale a pena, tá? Vale a pena. Faz ali os primeiros 38 capítulos. Olha, é um material muito bom, tá? E eu recomendo para você. Vai lá, não deixe de ler, não. É um material de apoio assim que você, aqui, tendo acesso ao módulo e lendo aquilo ali, você pode ir tranquilo, tá? Vai estar tranquilo com a Bíblia, o módulo e o estudo ali da Bíblia. Ó, tá muito bom o negócio. Então vamos lá. Depois aqui nós vamos ter a estrutura, as divisões principais, falando do livro de Gênesis, né? Aqui nós temos do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai nos mostrar, vai dizer que, né, passa pelo que nós já falamos aqui, né? Mostrando anteriormente, nós falamos a respeito de todo o Pentateuco, falando a parte inicial do Pentateuco, mostrando quem Deus é, a nossa origem, o propósito da nossa criação. Essa parte está toda no Gênesis, né? Essa parte está toda no Gênesis. Então nós temos do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos nos deparar com isso, a história, os inícios ali do homem, o trabalho como Deus deu ao homem, um trabalho digno, proveitoso, rendoso, não é? Aí nós temos depois a queda, a desobediência, a história da corrupção, a corrupção ali em Eva e Adão, não é? E depois nós vamos seguir ao relato aí da perversão, né? O dilúvio, né? Toda a condenação de Deus, o decreto de Deus, né? De pecado. Biblicamente nós vamos observar isso. O pecado ali, ele chama sentença, pecado chama condenação. Eu não tenho dúvidas de que nós estamos vivendo um período também de sentença e de juízo de Deus, né, para os dias aí, dias de muita altivez, de muita arrogância, né, de muita blasfêmia. Em nossa cidade nós não podemos desconsiderarmos isso, nós não podemos desconsiderar isso. Como o Rio de Janeiro, como a nossa cidade, meu irmão, só misericórdia, com a arrogância dessa cidade, a altivez dessa cidade, o orgulho dessa cidade. Nós temos, infelizmente, já virou aí quase que um costume em cada mês de fevereiro, nessa festa, até para falar o nome, né, no carnaval, a gente vê aí o nome, o que eles querem fazer, né, o que eles querem, não conseguem, porque o nosso Cristo está à destra do Pai, e Ele em glória, ponto final, e não importa o que aconteça aqui, não vai mudar nada do nosso Cristo, mas são atos de arrogância, de altivez, e que chamam, com certeza, cavam, provocam consequências, né? E assim também não somente nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Então nós temos essa parte, esse processo que na história da humanidade vai se repetir, tá? Como diz ali o sábio, né, no livro ali de Eclesiastes, nunca vi nada de novo debaixo do sol. É um ciclo, tá? Depois do capítulo 12 até o capítulo 50, aí nós vamos ver a história em Abraão,
os seus descendentes, a promessa, né? As confirmações aos seus filhos, Isaac, Jacó, a ida para o Egito, né? Abraão, Isaac e Jacó, palavra-chave, chamada, aliança feita em Abraão, que nós também já falamos aqui, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então aqui, aí depois na página seguinte, vem o Gênesis, o livro dos princípios, tá ok? Então nós temos o princípio aqui, nós temos o relato. Filósofo, cientista, vão ficar aí falando, todas essas coisas, especulando, mas aqui está a verdade. Esta é a verdade. Nós temos essa verdade. Amém? A criação, que é a criação, já que algumas seitas, algumas religiões aí invertem a ordem das coisas e colocam a criação como papel de deusa, né? E eles invertem a situação, dão um tom divino de criadora. A natureza é criadora, é Deus a natureza. Não, é criação. Está aqui, bonito. Esse é o documento da existência, está aqui. Tá bom, irmãos? Então isso é muito importante. Eu sei que às vezes a gente, pelo nosso costume, a gente pode, na nossa sequência dos nossos anos de fé, isso entrar como algo já, mas quando você vai se deparar, nossos filhos precisam estar bem fortalecidos nesse entendimento de que Deus criou tudo que há nesse mundo e nos criou. Somos obras das mãos de Deus. Porque lá fora, nas instituições de ensino públicas, particulares, nós vamos ver toda uma estratégia maligna, usurpador, querendo tirar a glória de Deus, que isso também é tirar a glória de Deus, não prestar o devido reconhecimento a Deus de suas obras. Isso também tirar a glória, usurpar a glória, e isso a gente sabe muito bem quem é idealizador disso, o inimigo de nossas almas, o adversário, o diabo, tá? Ele é mentiroso, caluniador. Então, como ele atua nisso aqui? Como ele quer perverter o homem, tirar o homem de que ele foi criado? O ateísmo está aí, né? Está aí. Então, capítulo 1, 2, criação, depois a queda, corrupção, jardim do Éden, Adão, Eva, Satanás, julgamentos, Caim, Abel, Sete. Aí depois aqui dilúvio, 6 a nação, ao 9 também dando ali em Babel ali, a origem ali das nações, dos idiomas, os primeiros ali, as primeiras origens ali dos idiomas, tudo, enfim. Então, vamos lá, já passamos, antes da Babel ali, de 6 a 9 nós temos o dilúvio, a maldade, o reinício da humanidade, de 10 a 11, 1 a 2, a criação, 3 ao 5, queda, 6 a 9, dilúvio, depois do dilúvio, as nações, 10 a 11, confusão, terra de Babel, as nações, linguagem confundida, nações dispersas, Abraão, 12, aí aqui já é uma outra, aqui nós temos aqui uma outra parte, uma outra divisão, não é? Nós temos aqui uma outra divisão do livro, de 12 até 50, de 1 a 11, uma divisão nessa parte de criação, de pecado, de condenação, depois de homicídio, de corrupção da humanidade, começa no assassinato de Abel, começa toda aquela coisa, aquela situação, aí vai se aglomerando e vai aumentando e vai se multiplicando a maldade no coração do homem, e Deus resolve dar um ponto final nisso. Aí vem o dilúvio, aí vem Babel, a confusão, toda aquela coisa, arrogância, as nações são dispersas. Aí nisso, depois isso vai até o capítulo 11, quando chega o capítulo 12, aí em Abraão, vem chamado de Abraão, ali a aliança que Deus faz com Abraão, a promessa que Deus faz a Abraão, aí muda, aí é uma outra divisão. Aí depois vem Isaac, Jacó, José, Abraão de 12 a 24, Isaac seu filho de 25 a 26, Jacó de 27 a 36, José de 37 a 50. Então, irmãos,
nós temos aqui, né, essa tabela. Nós temos aqui em cada evento desse, em cada tópico desse aqui, nós temos os demais fatos. Então, por favor, né, aqui embaixo diz, ó, Gênesis capítulo 1, primeiro versículo, as datas também, né? E aqui diz, então o Senhor disse, no princípio criou Deus, 1:1, então o Senhor disse a Abraão, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. 12:1-3, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Gênesis 15:6, tá bom? E aqui cada fato, ó, Abraão, aliança, chamado, Ló, aliança, Sara, Ismael, promessa, isso aqui é como se fossem as referências, tá? E eu vou deixar e vou confiar que você vai estar realizando o seu estudo, vai estar, né, observando, investigando, analisando criteriosamente, tá? De forma aprofundada, tá bom, meus amados? Então nós ficamos aqui e que Deus abençoe sua vida. Por favor, não esqueça de ver, por favor, não deixe de ver a introdução ao livro de Gênesis. Olha, muito bom, muito edificante. Vai falar a respeito também de costumes ali. É uma introdução que vai fazer todo um paralelo, mostrando a comprovação arqueológica de documentos que comprovam até mesmo questão de que nomes como Abraão, Jó, né, eram nomes ali comuns dentro de descobertas. A Bíblia é servindo de fonte, né? Não essas descobertas, elas não vêm de forma alguma confirmar, mas a Bíblia sim sendo indicando, sendo mãe, né, sendo fonte, né, e isso sendo testemunhado em outras descobertas arqueológicas. Por exemplo, que Abraão e Jó eram nomes ali comuns ali naqueles habitantes, documentos comprovando que de fato nesse período aqui que a Bíblia nos aponta, né, no mesmo período ali de Abraão, os costumes, né, de quando uma mulher não tivesse condições de gerar, que ela poderia tomar uma serva, não é? De que um homem que não tivesse filhos poderia adotar um servo, como ali no caso de Abraão com o seu servo Damasceno ali, não é? Que ele reivindica, eu não tenho um herdeiro senão Damasceno, que está ele o servo da minha casa, né? E que mais tarde ele vai enviar para tomar uma esposa para Isaac, tá? Então, dizendo que isso era assim, existia, era costume da época, e que ele teria direitos, sim, tá? Então, irmãos, muito bom, não deixe, tá? Não deixe, você não vai se arrepender, tá? Então, que Deus abençoe sua vida, e nós voltamos aí no nosso próximo encontro aí, para retomarmos e darmos sequência aí, prosseguindo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não vamos nos perder nem perecer por falta de conhecimento das Escrituras. Deus abençoe sua vida, até o nosso próximo encontro.